Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui neste canal, Obra Missionária, construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. São 22 horas e 4 minutos, isso horário de Manaus, Amazonas. Aqui a pessoa do pastor Edson, e quero dar continuidade do assunto voltado ao ponto cético da vida. E hoje é domingo, eu quero falar do ponto cético relacionado na pessoa de Jesus. O ponto cético voltado à questão da família, o ponto cético na família e nos parentes e nos amigos de Jesus. E aí assim por diante eu vou estar fazendo, fazendo vamos supor assim, percorrendo algumas pessoas dentro da Bíblia que viveram o ponto cético. E hoje domingo, como é domingo, voltado à questão da família, nos cultos, nos grupos, aonde você vai, hoje é culto da família. Então hoje, já 22 horas, aonde o barulho que você vê é imenso ainda, gosto de trazer reflexões meia-noite ou na parte da manhã, mas meia-noite a gente já está um pouco já cansado. Então, o ponto cético que eu quero falar relacionado à questão da família, a questão dos parentes, os amigos e vizinhos e líderes daquela época de Jesus. O que Jesus passou no meio da questão da família, na questão dos parentes, na questão dos amigos e na questão dos líderes daquela época. Na cidade de Nazaré, aonde ele cresceu e se formou e se empenhou no seu ministério e como carpinteiro. E aí ele saiu da cidade de Nazaré por um bom tempo e depois ele retornou de novo à cidade de Nazaré, aonde ele cresceu. Não é a cidade natal dele, mas não é a cidade onde ele nasceu, porque Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado e formado, ali na cidade de Nazaré. Por isso é que em algumas passagens bíblicas nós chamamos Jesus de Nazaré, é um dos apelidos de Jesus. Então eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Pega a sua Bíblia e acompanhe comigo essa reflexão. Eu tenho certeza que essa reflexão vai falar contigo. Essa reflexão ela vai edificar a sua vida, com certeza, porque se trata da palavra de Deus. Me aprofundei um pouco nesse assunto, busquei algumas orientações extra, aqui nesse comentário, um comentário muito bom, esse é um comentário ótimo, excelente, você pode comprar para você colocar aí na sua estante aí, para você buscar mais recursos, um comentário muito bom. Busquei nesse outro comentário aqui, conhecido, muito bom também, comentário muito bom da CPAD, ótimo para você comprar como obreiro. Então, nas reflexões agora a seguir, que essa é a reflexão número 202, eu vou estar mais me aprofundando mais, estudando mais, buscando mais recursos para que as pessoas que possam estar inscritas no canal, no meu canal, possam se sentir mais satisfeito, se sentir mais seguro. Apesar que se eu for trazer essas reflexões, eu não preciso estar estudando comentário.
pelo meu 23 anos de caminhada, já quarta vez fechando a leitura da Bíblia, já tenho um pouco de conhecimento, mas não é perdido você ir buscar algumas fontes, alguns pontos de vista diferentes da sua, para ver se que se encaixa ou que você traga mais alguma coisa voltada a essa questão. Então, falar do ponto cético, como eu falei no início, né, alguns que não têm acompanhado, eu vou te falar o que é que significa o ponto cético. Cético vem da palavra ceticismo, né? E o que é que significa ceticismo? Ceticismo, segundo a Bíblia, dentro do ponto de vista bíblico, significa tendência para não acreditar, para duvidar de tudo que lhes é dito, incredulidade, né? Doutrina que afirma ser impossível obter a certeza num determinado âmbito do conhecimento. Então, dentro de um ponto de vista bíblico, o que significa cético? Uma pessoa cética. O cético vem do ceticismo, que eu escolhi 3 palavras para poder descrever essas reflexões dentro desse tema. Eu escolhi aqui relacionado à questão da dúvida, a questão da incredulidade e que é a questão do acreditar. Então, incredulidade e dúvida, mas o foco maior é a incredulidade, que significa uma pessoa cética. Toda pessoa cética, ela é incrédula, ela duvida, ela não acredita. Isso dentro do ponto de vista bíblico. Agora, o que significa ceticismo de outro ponto de vista que não é bíblico? Vou aqui passar para você, para poder você entender, né? O ceticismo fora da Bíblia, do ponto de vista secular, é a corrente que propõe não uma resposta, mas a dúvida. Ou seja, um cético está sempre se questionando e duvidando das coisas, quebrando dogmas, considerando alguns pontos indiscutíveis as discussões, por exemplo, nas religiões. O cético não acredita em nada metafísico, religioso ou em dogma pregado. Tudo aquilo que lhes é apresentado como verdade pode e deve ser questionado para provar suas ideias. Ele usa o pensamento crítico e o método científico, porém não é necessário o envolvimento da ciência, o empirismo ou como conhecimento exigido. Agora, existem 2 tipos de ceticismo, segundo fora da Bíblia, segundo o fundador. O ceticismo absoluto, que acredita que os sentidos engana, por esse motivo, nenhuma verdade é de fato uma verdade, e nem é possível conhecê-lo. Tudo não passa apenas de ilusão. Esse é o ceticismo absoluto, é o cético absoluto. E tem o ceticismo relativo, que acredita que é impossível conhecer a verdade, negando em parte o conhecimento, mas aceitando que existe uma probabilidade de verdade. É utilizada em corrente como pragmatismo, relativismo, probabilismo e subjetivismo. Mas em geral, o ceticismo compartilha de algumas características em comum. Duvida da verdade absoluta, né? Duvida da verdade absoluta, questiona os fenômenos metafísicos e rebate tudo que lhe é apresentado. Defende a felicidade sem julgamento. Então esse é o ponto de vista do fundador. E quem foi o fundador? O ceticismo foi fundado por um filósofo grego chamado Piro, em 318 a.C. a 272 a.C., tendo a sua teoria sido fundamentada no fato de que o homem não tem habilidade e conhecimento o suficiente
para obter as respostas para tudo, seja uma verdade ou um conhecimento absoluto. A palavra cético tem origem grega em... Beleza, nem precisa isso. Então, dentro do ponto de vista bíblico, o ceticismo significa a questão da incredulidade e da dúvida. São esses dois pontos que eu vou estar debatendo em algumas pessoas que eu vou estar escolhendo dentro das Escrituras Sagradas para falar. Então hoje, como hoje em todas as igrejas, todos os ministérios, as pessoas tratam do culto da família, então na minha reflexão hoje eu vou falar que ainda meu ministério não está ativo ainda em questão física, estou ainda na reforma, estou organizando ainda, mas com certeza em breve já vou estar com as atividades presentes aqui nesse espaço onde eu estou trazendo a reflexão. Então eu quero falar essa reflexão hoje voltada à questão do ponto cético, voltada à família, parente e amigo de Jesus e líder daquela época. Então Jesus passou por um momento muito difícil, dentro do texto que nós vamos ler aqui, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do 1 ao 6. Pega a sua Bíblia e vamos ler para que a gente possa adentrar nessa reflexão. Aqui fala, versículo 1. E partindo dali chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas com as suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizava-se nele. E Jesus dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Então aqui vemos que Jesus passou por um momento difícil na sua trajetória ministerial aqui na terra, né? E aqui ele narra a questão da incredulidade. Em algumas versões fala que ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. E Jesus, ele se admirou voltada à questão da incredulidade daquele povo. Aqui no versículo 5 a seguir: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos e impôs-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E depois percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, vejamos que Jesus ali, na cidade natal dele, na pátria ali onde ele foi criado, ele voltou para anunciar o Evangelho, depois já de adulto. E as pessoas ali daquela época, naquele momento, os seus parentes ali, amigos, família, os líderes da sinagoga, rejeitavam, né, a palavra de Deus ali, rejeitavam os ensinamentos, via as maravilhas, via as coisas grandiosas que Jesus fazia, mas rejeitavam, não queriam, não aceitavam. Eram pessoas incrédulas, voltada à questão daquilo que Deus estava apresentando a ele. Aonde nós vemos aqui que tudo isso ele estava trazendo esses ensinamentos no sábado, e segundo o costume dos judeus, no sábado todos os judeus iam para a sinagoga ensinar ali a questão da Torá, a questão da lei. E Jesus justamente escolheu ali aquele setor ali de Nazaré, aonde aquele povo da sinagoga ali estava todos presentes ali. E os líderes fizeram essas perguntas. Ouvindo, admirava, né? E chegando ao sábado começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas?
E que sabedoria é esta que vos foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, olha o que é que acontece. Quando Jesus chegou ali em Nazaré, as pessoas já conheciam Jesus, mesmo do seu nascimento, da sua infância, a sua profissão, que era carpinteiro, vivia aquela vida humilde ali. E ali, ele partiu, antes da sua trajetória ministerial, ele já exercia a sua função de carpinteiro, ajudando o seu pai, que era carpinteiro. Então, dá para entender que Jesus, a certo tempo, ele deixou a profissão e seguiu a questão do Evangelho. E ali ele retornou àquela cidade onde muitos conheciam ele. E ali ele já chegou naquela cidade já como um Messias, já como um rei, já como Jesus, já como denominando já um pregador do Evangelho, Filho de Deus, Jesus, aquele que salvaria as vidas daquele povo. Então o povo se escandalizava relacionado às coisas que ele fazia, as maravilhas que ele fazia, se maravilhava, mas rejeitavam daquilo que estava recebendo de Jesus. E aqui ele não fez mais milagre ali por causa da incredulidade dos seus parentes. Aqui fala dos seus parentes e da sua casa, né? E não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Então, os líderes daquela cidade rejeitaram a mensagem de Jesus. Alguns aceitaram, abriram as suas portas, né? Abriram as suas vidas e receberam o Evangelho e foi curado. Aqueles que rejeitaram não receberam a cura. Não é porque Deus não tinha poder para curar, não é porque Jesus orou por alguém e a cura ficou por metade, não, é porque aqueles que não receberam cura é porque não foram até Jesus, por causa da incredulidade dos seus líderes religiosos daquela época. Ensinavam aquele povo, levantavam um pensamento falso, como aqui fala que eles levantaram, que as pessoas que estavam fazendo essas perguntas aqui, justamente eram os líderes da sinagoga, onde ele estava falando aqui, questionando, né? Trazendo uma incredulidade, uma dúvida na mente daquele povo que estava ali naquele momento quando Jesus estava trazendo a palavra de Deus, né? E aí aqueles líderes da sinagoga se levantaram dizendo: de onde lhe vem estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como faz tais maravilhas com as suas mãos? Não é este o carpinteiro? Quer dizer, isso aí não é este o carpinteiro? Os seus irmãos a gente já conhece, a sua mãe, suas irmãs, nesse povinho aí, e a gente já conhece? Então não deu ouvido não. É como que dizer assim, aqueles líderes daquela época queria dizer mais ou menos nesse sentido, para não dar ouvido à mensagem de Jesus. Os que deram ouvido foram curados, os que não deram não foram curados. E olhando para esse texto, que na sua própria casa, na sua própria pátria, no meio dos seus parentes, ele não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade do povo, porque o povo estava olhando para Jesus como algo natural. As suas mensagens não tinham poder para eles, porque olhava para Jesus como um ser humano comum, como uma pessoa comum, como aquilo que ele recebeu de Deus, o que era de Deus, e Jesus sendo Deus, ele não queria crer, não queria acreditar de maneira nenhuma naquilo que ele estava transmitindo. Queria olhar para Jesus simplesmente como um carpinteiro, não como um pregador do Evangelho, não como um Messias, não como Salvador do mundo. O povo só queria ver eles como carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, de Judas, e de Simão, e se escandalizavam-se nele. Aí olhando para esse texto,
a gente vê, eu vejo que os líderes, a maioria dos líderes, obreiros, pastores, missionários, a maioria que as suas voltada à questão dos parentes, voltada à questão da sua própria casa, eles não conseguem fazer muita coisa justamente porque os parentes, a sua própria casa, os seus irmãos, a sua mãe, o seu pai e etc., não crê no ministério da pessoa, não crê naquilo que está transmitindo, né? Então fica difícil para que Deus possa fazer o milagre, porque Deus não vai invadir o coração de ninguém para poder fazer um milagre. As pessoas vão ter que se abrirem, vão ter que acreditar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam, porque se não crer, não tem como acontecer o milagre. Então, o ponto cético, né, que é o ceticismo, já operava na vida daquelas pessoas naquela época. As pessoas ficaram céticas, não queriam acreditar, né, não queria crer, duvidava daquilo que Jesus estava trazendo. E não é diferente hoje. Muitas vezes no meio da nossa parentela, você vai lá como missionário, você vai lá como um pastor, como um obreiro comum, falar do amor de Jesus para eles zombam. São o povo mais difícil para se pregar o evangelho, são parentes, né? São irmãos, tios, tias, primas, né? E etc. São as pessoas mais difíceis para se pregar o evangelho. Os parentes e da sua própria casa, os seus irmãos, a sua mãe, o seu pai. Por quê? Porque já se conhece desde da infância, já foi gerado ali. Então, fica difícil para alguns que não têm uma visão celestial querer aceitar o evangelho, porque olha para a pessoa, está olhando para a pessoa em si natural, não está olhando para os dons que Deus derramou sobre a vida da pessoa, sobre a graça, o poder que aquela pessoa recebeu, o novo nascimento, a transformação que a pessoa recebeu de Deus. Eles não conseguem ver. E aí aquela casa não recebe muito milagre, não é operado de uma forma total, justamente por causa da incredulidade, por causa da questão da dúvida, o ceticismo operando dentro daquele lar, né? A questão das pessoas ser céticas ali, não acreditar de maneira nenhuma. Então, o ponto cético é difícil e é uma corrente de pensamento que ele entra devagar no meio da nossa família, que quando você abre os olhos, a pessoa já está dentro do mundo do ceticismo, porque o ceticismo significa isso aí, incredulidade, né? É a questão da incredulidade, e aí fica muito complicado para que Deus, né, Jesus faça muito milagre. O poder ele tem para fazer, né, mas ele opera na questão da fé. A pessoa precisa crer, né, precisa crer, porque nós vemos todas as partes da Bíblia, todo o Evangelho, que os milagres que Jesus fez na vida das pessoas, as pessoas precisariam crer. Então quem crê em Jesus será salvo, né? Então precisa crer, precisa acreditar, precisa ter aliança, não vai. Então, as provas que nós passamos, a maior prova que um pastor passa na sua vida é perante os seus parentes, né? É perante os seus líderes, né? É perante a sua própria casa. É por isso que a gente vê muitos pastores passando por dificuldade, passando por momentos difíceis, justamente aonde são 50% incrédulos e 50% que não é, ou até menos. São 70% incrédulos e 30% que são cristãos. Ou só o pastor na sua casa, né, é crente em Jesus Cristo. O resto, nenhum quer compromisso. E ainda, muitas vezes, na zomba do pastor, zomba daquele líder, zomba daquele missionário. E fica difícil, aí o pastor ou aquele missionário fica pagando preço, ou aquela irmã, ou aquela missionária, ou aquela pastora fica pagando preço para o seu lar, acreditando naquela passagem que fala assim:
crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. A gente crê no Senhor Jesus, mas a nossa casa, ela só vai ser salva se as pessoas acreditarem. Que se não acreditar, não tem como ser salvo, de jeito nenhum. Então, há um preço que temos que pagar, porque quem vai convencer as pessoas a crer é Jesus. A palavra nós estamos falando, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes o seu vizinho não crê, né? O seu vizinho zomba de você, escarnece de você, né? Aí muitas vezes os parentes, a mesma coisa, os líderes, muitas vezes o seu próprio pastor não acredita no seu ministério. Acontece muito isso. Dentro desses 23 anos de ministério que eu tenho, tudo isso eu já passei. Quando eu aceitei Jesus, logo no início, eu ouvi até falar que até a minha própria mãe disse: não, era melhor ele estar do jeito que ele era antes do que agora. Então, eu fui lá na minha pátria também pregar o evangelho, depois que eu me converti, depois de aí seus 8 anos por aí, quase 8 anos de crente, eu fui lá, né? Mas foi difícil e eu não concluí aquilo que fui fazer lá. Por quê? Justamente por causa da incredulidade de muitos. Eu estava falando para os tios, falando para os primos, falando para A e B, e a pessoa já interpretando de outra maneira. O que você veio fazer aqui? Você é doido? Você é maluco? Sair de Brasília para vir para cá, para Piauí, para pegar o evangelho, para negócio de igreja? Você é maluco? Volta, aqui não é seu lugar, você vai morrer aqui. E um ribuliço para poder você trazer uma mensagem no meio dos seus parentes. Eles não entendem, não têm uma mentalidade para entender. Alguns até aceitavam. Na época eu fazia um programa de rádio lá, né, a voz profética de Deus, e alguns aceitavam, mas o resto, a maioria, rejeitava o evangelho. Depois que eu saí, alguns se converteram, né, aceitaram a Jesus, mas enquanto eu estava lá pregando o evangelho, o povo não queria compromisso não. E os líderes também ali, muitas vezes são contra você. Eles vão muito pela placa da igreja. E é muito complicado, a gente não entende nada daquilo. Outro ministério, aí já fala que você é desviado porque não é do mesmo ministério. E vira uma bagunça, rapaz. No lugar dos pastores se unir, né, fica igual esse povo aqui da sinagoga aqui. Da onde é que vem isso? O que é isso? O que é aquilo? Questiona de tudo nesse Nordeste da vida. Então, ali eu fui confrontado pelos ministérios, porque não era do ministério dele, então alguns ali me confrontaram, mas eu continuei pregando o evangelho, como aqui Jesus continuou pregando o evangelho. Jesus não desistiu. Aqui fala que depois disso ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, não só porque as pessoas não aceitaram na totalidade o evangelho ali em Nazaré, que Jesus cruzou os braços e ficou triste, moribundo e acabou o ministério. Não, calma aí. Você que é pastor, você que é líder de algum grupo, de célula, de sei lá, de alguma coisa aí, você tem que estar preparado, porque você vai encontrar as pessoas incrédulas, você vai encontrar pessoas que vai contra o seu ministério, contra os seus ensinamentos, contra as suas ideias, contra as suas teses. Vai encontrar muito, contra as suas reflexões, vai encontrar muito, mas não é por isso que você vai enmurecer, né? Não é por isso que você vai deixar o arado para lá e não vai terminar aquilo que Deus colocou na sua vida. Independente de alguém acreditar ou não, temos que continuar pregando o evangelho. Só que nós temos que pregar o evangelho com sabedoria, porque nós não somos homem bomba, né? Porque a gente vê aí em algumas religiões que as pessoas são como homem bomba, chega lá e se suicida. Não,